tudo bem com vocês? A vitória de Charles do Bronx contra Beneil Dariush no UFC 289 teve outros valores acumulados, além dos 3 pontos ganhos dentro de campo. Com o triunfo diante do iraniano, Charles do Bronx simplesmente macetou todos os top 5 da categoria dos leves. Todos, não sobrou ninguém. Ele finalizou Justin Gaethje e Dustin Poirier e nocauteou Michael Chandler e Beneil Dariush. Não sobrou um boneco para contar a história de pé. Em entrevista ao podcast Trocação Franca do Guilherme Cruz, Diego Lima, treinador e empresário do Charles do Bronx, definiu bem a situação do brasileiro no UFC. O Charles é o primeiro do ranking. Se você olhar os top 5, o Charles é o primeiro e depois tem 4. O Charles ganhou dos 4 de maneira absurda. Não foi que passou raspando por um, ele ganhou dos 4 de maneira absurda. Então não existe. Na verdade, assim, não tem lógica. Não existe nenhuma luta a se fazer. O Charles realmente ganhou dos 4 de maneira avassaladora. Então, eu acho que não é nem questão de querer. Eu acho que é razão, teoricamente falando, é isso. A luta é com o Makhachev. Ter vencido todos os concorrentes na corrida pelo título não garante a Charles do Bronx a posição de primeiro da fila de próximo da fila, mas é um argumento gigantesco para se consolidar como tal. E eu digo que não garante porque Islam Makhachev, o atual campeão da categoria, venceu Charles do Bronx não tem nem um ano e da forma como foi. E normalmente os campeões da categoria têm um pouco de influência na decisão de qual vai ser sua próxima defesa de cinturão. Se o UFC chegar e oferecer para o Makhachev uma revanche contra o Charles, ele pode chegar e falar, beleza, mas como é que vocês vão promover um confronto, um reencontro contra um cara que eu finalizei no segundo round e sem passar nenhum sufoco? E é nesse momento que entram os outros louros da vitória de Charles do Bronx no UFC 289. Além de ter alcançado o maior número de vitórias por via rápida, nocaute ou finalização e também o recorde de maior número de bônus por performance no UFC, Charles do Bronx cresceu midiaticamente de uma forma assustadora. É natural atletas ganharem mais seguidores sempre que lutam no UFC, mas quando se soma o resultado aos recordes de Charles, a entrevista pós-luta falando inglês e toda a massa virtual que catapulta o personagem adorado que o Charles é, isso resulta num crescimento enorme do atleta na internet. Meus amigos, o Charles se tornou o 4º lutador do UFC mais seguido do planeta no Instagram. Com 6,8 milhões de seguidores, o brasileiro só perde para Conor McGregor, John Jones e Israel Adesanya. Então, se Islam Makhachev não quiser reencontrar Charles do Bronx pela veia competitiva, ele vai crescer os olhos quando pensar que essa revanche vai render muito dinheiro. E esse trabalho promocional orgânico já começou. Nomes como Beneil Dariush, Anthony Smith, Chael Sonnen, Michael Bisping, todos esses e mais outros nomes, grandes nomes do mundo das lutas, já começaram a falar de uma revanche entre os dois, inclusive garantindo que Charles do Bronx, no reencontro contra o russo, será um lutador melhor do que aquele que apareceu na primeira luta em Abu Dhabi do ano passado. Então é como se Islam nesse momento tivesse cercado, não tem para onde correr. A única opção nesse momento que pode ajudá-lo a não fazer a revanche contra Charles do Bronx é se Alexander Volkanovski no UFC 290, agora no início de julho, passar por cima de Yair Rodrigues na disputa pelo cinturão peso-pena e retribuir a gentileza de ir na casa do rival para fazer uma nova disputa na categoria dos leves, fazendo a revanche contra o Islam Makhachev em outubro. E prestem bem atenção agora, porque nessa semana o Islam Makhachev deu uma entrevista no Eagle UFC e, completamente frustrado pela derrota do Dariush, ele disse o seguinte: a luta foi boa, o Oliveira venceu, mas eu tava torcendo pelo Dariush. Eu acho que seria um novo desafio para mim. O Dariush tinha 8 vitórias seguidas. Eu não sei, não posso dizer ainda se a minha próxima luta será a revanche contra Charles. Temos que esperar. Agora Justin e Dustin vão lutar e depois o UFC vai decidir. É claro que eu quero um nome novo no meu currículo, vai ser melhor para mim. Mas se eu não enfrentar do Bronx agora, todo mundo vai dizer que eu tô evitando lutar com ele. Eu nunca escolho os meus oponentes. Eu vou enfrentar qualquer um que o UFC me der. Eu não sei vocês, mas me chama muito a atenção Makhachev, um cara normalmente tão seguro com as suas decisões e argumentos, preocupado com o que as pessoas vão dizer se ele não aceitar enfrentar Charles do Bronx numa revanche na sua próxima disputa de cinturão. Será que foi o famoso "diga lá, Tino, Galvão, sentiu"? Será que o cara já sofreu a pressão pública e já tá cedendo para a revanche acontecer? Quando um campeão do UFC diz que se não aceitar uma luta vão falar mal dele, ele mostra que tá preocupado com isso. É o famoso acusou legal golpe. Fato é que a frustração do Makhachev com a derrota de Dariush foi tão grande que ele chegou a dizer que se tivesse que escolher, ele gostaria de enfrentar Dustin Poirier porque tem um nome forte no UFC. O retorno de Islam Makhachev está marcado para outubro em Abu Dhabi no UFC 294 e julho definitivamente vai ser um mês decisivo para saber quem vai ser o rival do russo nesse evento.
Eu já tinha falado aqui mesmo no canal Encarada que a criação desse BMF title estava me cheirando um pouco estranha. E agora aparece o russo dizendo que talvez esteja interessado em enfrentar o vencedor dessa luta, sendo que Alexander Volkanovski ainda pode furar a fila. O lado bom é que se o Charles não enfrentar o Makhachev em Abu Dhabi por qualquer motivo que seja, eu acho que ele segue firme ali no topo da categoria dos leves como o próximo da fila. Porque enquanto o Islam enfrenta Volkanovski ou Gage ou até o Dustin Poirier no evento de outubro em Abu Dhabi, o Charles pode meter uma super luta, quem sabe até com Conor McGregor, que é uma esperança, diga-se, de muita gente, uma esperança que não para de crescer, tamanho o sumiço do irlandês, que não aparece para fazer as pazes nem com a ousada, nem para garantir a luta contra Michael Chandler depois do TUF. Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam da postura e da declaração de Islam Makhachev. Tá preocupado demais com o que os outros vão pensar, isso já é um sinal de que ele já está sentindo a pressão pública para fazer a revanche contra o Charles, ou não, tá certo de sentar e esperar e ver o que vai acontecer, porque existem outras opções na mesa além do brasileiro. Comenta aí.